relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Deus vai... Olha, irmãos, são coisas que estabelece. Ontem eu estava pregando ali em Caçador, e aconteceu algumas experiências ali, sabe? E aí tem uma família de irmãos ali, que é uma família que é a irmã do irmão Toninho. Então, o filho dela sofreu um acidente e perdeu, ficou sem os movimentos das pernas. Então ele está buscando a palavra, está orando, nós estamos ali orando pela família, levando a palavra, aconselhando, né? Então ele estava contando, né? Me chamou, e pelas palavras dele, se você estiver ouvindo, ele estava contando que foi alguém lá na porta da casa dele. E pela aparência, não sei se é quem que é, né? Vamos dizer assim, né? Se é um cigano, né? Se é um cigano, se é né? Não sabe. Um homem chegou lá e disse que alguém havia feito uma macumba para ele. E aí cobrou uma certa quantidade de dinheiro. E na hora ali, debaixo daquela pressão, ele disse que não tinha meu número, deu o dinheiro. No outro dia ele voltou lá de novo. Queria mais dinheiro. Aí ele contando, né? Aí o pai dele ficou bravo, conversaram e tal. Aí ele me ligou para conversar comigo. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu liguei para o senhor, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Aí eu dei uma escritura para ele. A escritura que eu dei para ele foi assim: de graças recebeste, de graça dai. Não é essa a escritura, irmãos? Eu disse: se alguém orar por você, ou se alguém tirar uma maldição de você, que tiver um dom divino, você não viu o irmão Brando dizendo aqui, de graça recebeste, de graça dai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu dei essa escritura para ele. Ele falou: pastor, eu quero que o senhor venha aqui, eu quero uma Bíblia, eu quero seguir o caminho, né? Aí eu fui lá visitar ele. Aí na visita, nós estávamos conversando, aí ele me perguntou assim: pastor, mas tá, o senhor ora e tudo, mas do que o pastor vive? Então,
Eu disse, o pastor vive dos dízimos. Aí eu comecei a explicar para ele, né, como funciona isso. É bíblico, né, algo que Deus estabeleceu, né, algo que foi estabelecido antes da lei, né? Porque Abraão deu o dízimo, sabe para quem? Sabe para quem que Abraão deu o dízimo? Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E sabe quem que pagou o dízimo nos lombos de Abraão? Levi, não tinha nem nascido e já era dizimista já. Não está escrito que Abraão pagou o dízimo. Levi. Então, no lombo de Abraão, pagou os dízimos. Por isso que o pai que é dizimista, se tiver um filho, o filho é dizimista. Aí você vê, se o pai não é muito assim, o filho... Porque trata-se, né? Aí eu comecei a explicar para ele. Depois que eu acabei de explicar para ele, tem outra coisa. Se você, disse, bem sinceramente, se você entendeu o que é ser um dizimista, porque eu expliquei para ele assim, quem, irmãos, eu expliquei assim para ele, quem, irmãos, dá para nós a vida, o ar que respiramos, a saúde, tudo que nós temos, quem que dá para nós, irmãos? Você crê nisso ou não? Tá. Então Deus dá para nós 100%, não é? Nós dependemos 100% de Deus? Amém? Cremos nisso, né? Tá. Se nós recebemos 100% de Deus, Deus quer quanto por cento? Tá. E quanto fica para nós? Que sociedade boa, né? Hã? Não é uma sociedade boa? Você é sócio de Deus, irmão Samuel. Quanto que ele quer da sociedade? Hã? E quanto que ele deixa com você? Imagine. Você já parou para pensar nisso? Não. Ele te dá 100. Você crê que Deus te dá 100%? Ele disse, quando vocês estão ouvindo a palavra? Ele disse assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Quanto que ele dá para você? 100. Quanto que ele pede para você dar para ele? 10. Você já parou para pensar nisso? Ele te dá 100 e pede 10. Mas as pessoas às vezes ficam assim, porque eu tenho que dar 10. Mas ele te deu 90. Você sabia que o Mombrana chegou a fazer diferente ou não? O Mombrana chegou a dizer, eu dava 90 e ficava com 10. Ele disse, eu dava 90 e ficava com 10. Mas Deus te dá 100 e você dá 10. Eu estava explicando para ele isso aí. Vou chegar no assunto. Aí, eu expliquei para ele. Agora, aí ele falou, entendi. Perfeitamente. Eu disse, agora, se você achar assim, ó, pastor, mas eu vou congregar com outro pastor e vou estar com outro pastor, eu vou dar os 10% para outro pastor. Posso? Pode. Porque eu estou te ensinando a palavra. Você entendeu, irmãos? Sim. Tá. Aí ele vai dar o dízimo para outro, eu vou dizer que o dízimo é errado agora? Eu estou ensinando o que é correto. Está entendendo? Se ele falar assim, pastor, eu vou dar o dízimo lá, assim. Se você der os 10% do seu dízimo, Deus vai te abençoar. Entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Aonde que eu estou colocando? Então, eu não posso dizer que é errado dar o dízimo só porque ele vai dar o dízimo para outro. Eu tenho que continuar dizendo, ó, o dízimo é certo, é correto. Aí uma banda vem assim, você dizima no lugar aonde você é alimentado. Aonde você recebe o alimento, aonde você está sendo apacentado, é ali que você deve dizimar. Então, se você acha que aquele outro pastor que está te alimentando, você tem que dar o dízimo para ele. Vocês entenderam, irmãos? Não é por causa disso que eu vou dizer, não, é errado. Não. Então, você não dá, se não é para mim, não dá para ninguém. Tá. E conversei com ele, tá? O pai dele, expliquei para ele, né? Até eles plantam cambuchá, né? Sabe cambuchá? Eles plantam cambuchá. É aquela abóbora chamada cambuchá. Até expliquei para eles, se você planta cambuchá, eles plantam lá, e explicando para eles, se der
Se o terreno lá der 10 mil quilos de camutiá, quantos quilos tem que dar para Deus? Vamos lá, irmão. Dá 10 mil quilos. Ele tem que dar 1.000. Quanto que ele fica para ele? 9 mil ainda. Então sempre vai ficar com mais para quem? Sempre para você, irmãos. Aí eu disse para ele, e se a pessoa está dando 1.000 quilos de camutiá para Deus? E o outro está dando 2.000 quilos. Quem está recebendo mais? Hã? Tá, mas aquele lá que está dando 2.000 está ganhando mais. Porque ele colheu quanto? Você entendeu? Ele colheu 200 mil quilos. Ele colheu 20 mil quilos. Sobrou quanto para ele? 18 mil. O outro colheu 10, sobrou 9. O outro colheu 20, sobrou 18. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, Deus vai abençoando. Aí eu sempre medito nisso. Então, eu medito nisso, irmão. Então, você preferia dar 2.000 quilos ou dar 1.000? Qual que você preferia dar? 2.000 quilos ou 1.000? Não, mas 2 é muito. Mas vai sobrar quanto para você? Não, eu prefiro dar 1.000, vai sobrar 9. Se você dá 2.000, vai sobrar 18. Vocês estão entendendo a matemática, irmão? Vocês estão entendendo? Então, Deus vai te abençoando. Eu não estou pregando sobre dízimo aqui, não. Graças a Deus, vocês são tudo dizimistas. Se alguém está pensando, o pastor está pregando, pode tirar o seu cavalinho da chuva, que está tudo certo. Eu quero dar um testemunho aqui. Aí preguei, ensinei, né? Aí eu fui pregar lá na igreja de Caçador, estava pregando. Aí fui dar esse testemunho e comecei a falar. Preguei, falei assim, é assim. Quando acabou o culto, um irmão entrou no escritório e disse, pastor, bem assim, ele deve estar ouvindo lá, assim, pastor, eu quero dizer para o senhor, a esposa dele estava junto. Eu quero dizer para o senhor que hoje eu vim no culto para dizer para o senhor que eu não ia mais vir no culto. E a esposa dele chorando, pastor, é verdade, essa semana inteira eu chorando. E eu não quis ligar para o senhor, mas eu vim hoje para dizer para o senhor que eu não iria vir mais no culto. Sabe por quê, pastor? Porque eu comecei a ver uns vídeos, e os vídeos diziam que os pastores são tudo ladrão. E que os pastores pegam os dízimos. E que os pastores compram bife de 5 mil reais. E que o pastor faz assim. E aí eu falei assim, não, esse negócio de ir para a igreja ficar dízimo, eu não vou mais. E foi lá. Eu disse, quando eu entrei na igreja, o senhor começou a falar exatamente, sem eu falar com o senhor, exatamente o que eu estava pensando. E conforme eu comecei a ouvir o culto, eu falei, não, a palavra de Deus é certa, eu que estou errado. Ele entrou no escritório e fez bem assim, irmão. Entrou no escritório e falou assim, pastor, eu estou firme. E outra coisa, eu vou dar o dízimo. Irmãos, eu estava falando com um lá, por isso que eu puxei a história lá. E depois, quando eu estava pregando ali, a palavra de Deus veio e falou com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que isso quer dizer? É isso que nós estamos ouvindo. Irmãos, não importa quem descrê, a palavra de Deus sempre é verdadeira. Se alguém falar assim, eu não creio, chama ele assim, você é incrédulo mesmo. Simplesmente isso, irmãos. Se alguém falar assim, eu não creio, eu estou ouvindo o pastor Maurício pregar, eu não creio, não é para você. Você não crê, você é um incrédulo, não é para você. A palavra de Deus é para aqueles que crê. É para aqueles que crê. Amém? Aí, eu comecei a falar no culto, né? Eu comecei a falar no culto, né? E eu dei o testemunho da minha mãe lá. E eu falei assim, né? A minha mãe, quando foi batizar, eu estava pregando, né? Falei, quando ela foi para batizar, a mãe dela disse que se você batizar, se você for para essa igreja, você não tem mais a minha bênção. Não foi, mãe? Hã?
e disse assim: você pode considerar que você não é mais a minha filha. A minha mãe chorou e tudo, mas foi batizar, né? Aceitou, batizou. E depois passou o tempo, sabe onde minha avó foi morar? No fundo da casa da minha mãe. Daquela que ela disse assim, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Foi depois, acertou tudo. E eu pregando. Aí entrou outra irmã no escritório e falou assim: pastor, eu não ia falar para o senhor, mas deu um problema lá em casa. E meu pai disse para mim que eu poderia considerar que eu não era mais filha dele. O senhor chegou no culto e falou exatamente aquilo. Tá, não é eu, irmãos, é a palavra que discerne. Vocês estão entendendo? A palavra é que discerne os pensamentos do coração. A palavra de Deus é verdadeira. É como o profeta disse: eu talvez possa errar, mas a palavra de Deus não erra. Vocês entenderam? Então aonde você está firmado? Aonde que você tem que ter alegria? Na palavra de Deus. Por que você está alegre hoje, agora aí? Porque você crê na palavra de Deus. Amém? Porque você ama a palavra de Deus. É ela que dá regozijo para nós. É ela que dá alegria para nós. Amém? É ela que dá alegria para nós, irmãos. Então nós estamos aqui ouvindo. Então, esse Espírito tem que estar dentro de nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando eu estava meditando nisso hoje, o que são boas novas? O profeta disse: boas novas, né? É algo que é contado a você, boas novas do Evangelho. Então, na mensagem O Nascer do Sol, eu vinha ouvindo esta mensagem. Deixa eu ver se eu acho esse parágrafo aqui. O Nascer do Sol. Como é que eu anotei aqui agora? Aqui, ó. Eu vinha escutando esta pregação. Não é de se admirar que o Evangelho são boas novas. O que o Evangelho é, irmãos? Boas novas. A própria palavra Evangelho significa as boas novas. As boas novas do que, irmãos? Se um homem morreu por nossa causa, se um homem morreu por nossa causa, o que diz ali? Não, alguém não está grifando ali, né, em azul ali, né? Lá embaixo. Se um homem morreu por nosso bem. Se um homem morreu, então alguém vem contar para você que alguém morreu no seu lugar. Essas são boas novas. Se Cristo nasceu, essas são boas novas. Vocês estão entendendo, irmãos? Você entendeu o que é boas novas? Então você começa a ouvir o Evangelho. Então, tem um hino que diz, né? Abraão, temos boas novas para contar. Não é assim que cantamos? Abraão, nós temos boas novas para contar. Boas novas é Evangelho, quer dizer boas novas. Então você está ouvindo boas novas nessa noite. É isso que te deixa alegre. É isso que te dá alegria nessa hora. Boas novas. Agora, volte lá de novo na mensagem. Agora, porém, jamais houve notícia como esta, de que aquele que fez a promessa, agora tem confirmado. A promessa de que ele vive para sempre e que tem consigo as chaves da morte e do inferno, e todas as trevas foram desarraigadas, já não havia mais trevas, porque o Filho havia saído do sepulcro. Agora, não era questão de que ele haverá de sair, ou é possível que ele saia. A questão era que ele já havia saído. Isso foi o Evangelho, as boas novas. Então, aos discípulos lhe foi ordenado: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai boas novas. E nós ouvimos boas novas nesses dias, irmãos, que estamos vivendo. O Filho ressuscitou.
Nós temos ouvido boas novas nesse tempo. Ele nos tirou do sistema denominacional. Nós temos ouvido a voz dizendo: sai dela, povo meu. Nós temos ouvido boas novas. E essas boas novas deixa nós alegres, não deixa, irmãos? Amém? Deixa nós alegres. Por isso, irmãos, igreja, aonde eu tenho entrado, aonde eu tenho mostrado e aonde eu tenho meditado nesses dias, é que este Espírito vivificador, o próprio Espírito que vivifica a palavra, tem que estar dentro de nós. Ou nós vamos, é dois caminhos, disse o profeta. Ou você está no certo, ou você está no errado. Relembrando as verdades ouvidas.